sou Carolina Belos. O tema de hoje é como escolher o melhor lugar no avião. E a dúvida sempre é, ué, mas tem diferença? Os assentos nos aviões não são todos iguais? Bom, sim, tem diferença e não, eles não são todos iguais. Dentro de uma mesma aeronave, né, e até mesmo de uma classe, é bastante comum haver poltronas com configurações diferentes. E isso inclui mais espaço, menos espaço para as pernas, as poltronas que reclinam, as que são menos confortáveis, os lugares mais silenciosos, as poltronas mais barulhentas, as mais estáveis, as que podem balançar com turbulência, as mais frias, as mais quentes, ou seja, vários tipos diferentes que podem trazer um drama ou não para sua viagem. E às vezes, né, ficar em um lugar melhor, a gente pensa que pode custar muito caro e às vezes não vai te custar mais nada, basta apenas você saber onde é que está esse lugar. É importante eu falar para vocês que o melhor lugar para você pode não ser o melhor lugar para mim, né? Lembra que a gente falou das características dos viajantes? Então, assim, eu vou falar as vantagens e as desvantagens de você sentar na frente, no meio ou atrás do avião, na janela, no corredor, na saída de emergência, na primeira fileira. E aí vai caber a você decidir qual é o melhor lugar do avião para você, certo? Então, para começar, a gente vai falar das características dos aviões. Então, a gente encontra aí dois tipos, né? Em voos internacionais e de longa distância, as empresas aéreas elas utilizam aeronaves assim maiores e com maior número de assentos. Essas aeronaves elas são chamadas de wide body, ou seja, de fuselagem larga. E elas têm normalmente 2 corredores e as fileiras da classe econômica têm pelo menos 7 assentos que podem estar distribuídos em algumas configurações, por exemplo, 232, 333, 433. Já em viagens nacionais na América do Sul, os aviões eles são um pouco assim, são menores, né? São os narrow body ou de fuselagem estreita. Essas aeronaves elas não têm 2 corredores, elas têm um só e com 4 ou 6 assentos por fileira. Então é muito comum você encontrar 2-2 ou 3-3, né? 3 poltronas de um lado, 3 poltronas do outro. Eu falei de classe econômica, mas além da classe econômica a gente tem a econômica premium, executiva e primeira classe. Então vamos ver também as características gerais delas para nos ajudar na escolha do melhor assento. Então a gente vai começar com a nossa já tradicional classe econômica, né? Os assentos do avião eles têm um espaço um pouco menor e uma pequena inclinação, eles não deitam tudo. Nessa classe são oferecidos normalmente monitores individuais que vão passar filmes, músicas e fones de ouvido também para que a pessoa possa aproveitar, tomada, USB, manta, travesseiro. Em voos internacionais, nessa classe a gente tem refeições, então assim, é uma classe mais tradicional na qual as pessoas viajam normalmente. A gente tem também a classe econômica premium, ela tem mais espaço entre as poltronas. Em alguns voos, os passageiros eles recebem algumas coisinhas melhores que da classe econômica, então o fone tem melhor qualidade, os materiais também vão ter qualidade melhor, então ela é um pouquinho mais evoluída quando comparada à econômica. E a gente chega na classe executiva, também conhecida como classe business, e os diferenciais você já percebe quando você chega no aeroporto, porque você vai ter guichês exclusivos normalmente no check-in, é uma franquia de bagagem bem melhor quando comparada com a classe econômica, então assim, a classe business chama atenção. E também você pode aguardar em sala VIP, tem internet, mais conforto. No embarque, os passageiros também, eles são privilegiados, tem prioridade na entrada. O padrão utilizado normalmente, né, atualmente, são assentos que possam reclinar até 180 graus. Ele vai tombar tudo e vai ser transformado numa cama. Os monitores do entretenimento, eles são maiores, tem resolução melhor quando você compara com a classe econômica. Então, assim, a qualidade de um voo numa classe executiva é bem melhor. As refeições também, né? Você tem refeições aí muito mais evoluídas quando você vai comparar com a classe econômica. Você tem mais opções de comida, elas são servidas coisas mais especiais em pratos, tigelas de porcelana, os talheres não são de plástico, são de metal. Então assim, você tem e mais opções também de bebidas, né? Então é bem mais variada do que, e melhor, claro, do que a classe econômica. E as bagagens também podem ser guardadas num espaço maior, né? E aí a gente chega no auge da experiência de voar, porque a primeira classe tem luxo e sofisticação ali imperando, né? Os melhores serviços de bordo, você tem uma privacidade, exclusividade, olha ali, você pode fechar a cortininha e ficar ali no check-in, nossa, guichê e terminal exclusivo, algumas companhias oferecem. Na hora do embarque também, você tem prioridade, como eu já falei, né? Se a gente pensar em comida, você tem pratos assinados por chefes renomados, espumante, os melhores vinhos do mundo, muitas outras possibilidades de bebida. Na verdade, né, eu falo sempre que a primeira classe, ela é mais do que você só sentar ali e viajar, né? A ideia é você
você usufruir da melhor experiência possível durante o voo. Então essas são as classes do avião. Então agora a gente vai para as partes mais específicas. A gente vai sentar na janela, na poltrona do meio ou no corredor. Então a gente vai começar a falar sobre o corredor. Se você costuma ir ao banheiro com frequência, se você gosta de caminhar pelo avião, seja para interagir com as pessoas ou para alongar as pernas, se você não se sente bem ficar incomodando os passageiros que estão ao lado quando você precisa se levantar, ou então quando você tem uma conexão que o tempo é curto e precisa sair rápido do avião, o corredor ele vai ser a melhor opção para você. Então no corredor você fica livre para levantar a hora que você quiser, você não precisa ficar incomodando o seu vizinho, de repente ele está dormindo e você quer sair e aí tem que ir lá, acorda, quero passar, licença e tal. Então o momento de desembarcar ele vai ser mais rápido, não vai depender de esperar aquela pessoa que está ali para sair, então é bem vantajoso. Agora você tem que ter cuidado, porque às vezes você tá no corredor e você se espalha. E aí alguém passa no corredor, ou os comissários passam com um carrinho e eles saem levando tudo pela frente, né? Então tem que tomar cuidado também com isso, mas é bem legal. E aí a gente chega à janela. Então se você gosta de apoiar a cabeça nas divisórias do avião para dormir, você acha legal admirar a paisagem, você não gosta de ser incomodado para ficar dando passagem, a janela vai ser a melhor opção para você. Agora a gente chega na poltrona do meio. Se você encontrar alguma vantagem, você me avisa. Você pode escrever nos comentários desse vídeo, porque nesse caso de sentar na poltrona do meio, você vai ter dificuldade para apoiar os braços, você vai ser espremido. Eu vou falar sobre isso na parte dos piores assentos já, mas assim, só para você já ir refletir. E a gente tem também duas condições de assentos que precisam ser analisadas, que são as saídas de emergência e as primeiras fileiras. Na saída de emergência, os assentos eles têm um maior espaço para as pernas, mas nada de graça. Essas poltronas elas têm regras específicas e também elas podem ser cobradas à parte. Então assim, para você sentar na saída de emergência, você tem que ter entre 18 e 60 anos, você tem que ter um peso e força suficientes para manusear esse equipamento, porque ele é pesado, tem que falar inglês ou o idioma do país da companhia aérea que você está viajando, no caso, né, de voos internacionais, e guardar tudo mesmo no bagageiro. Não pode ter nada no chão que impeça a passagem durante a decolagem, pouso, até mesmo um casaco no colo. A comissária vem, pega e coloca lá em cima. E mesmo que você atenda a esses requisitos, você não pode estar com alguém que não atenda. E um detalhe importante, se o avião tiver duas saídas de emergência, vocês vão perceber que a poltrona da primeira fileira, ela não vai reclinar. Então, se tiver que escolher um, escolhe a parte de trás, que a primeira fileira não vai reclinar e aí, consequentemente, você não vai ter conforto na sua viagem. Normalmente, as saídas de emergência não precisam ser usadas, né? Os aviões são o meio de transporte mais seguro do mundo, mas, mesmo assim, é importante a gente saber e estar apto a seguir as regras desses assentos. Falei também das primeiras fileiras do avião. Então, assim, se você, por um acaso, é uma pessoa alta, você quer ter mais espaço para as pernas, os melhores assentos do avião são essas poltronas da primeira fileira. Pode ser que as companhias aéreas cobrem um valor extra quando você estiver escolhendo os assentos, mas o conforto durante o voo pode ser maior. Então, assim, vê o que você prefere. Pagar, ter o conforto ou não, né? Mas aí teria um contra também, porque nada é só positivo, né? Os braços, eles são normalmente rígidos e é ali que fica, né, a mesinha de refeições e o sistema de entretenimento. E isso pode diminuir a movimentação do assento e, consequentemente, você também só vai poder usar o sistema de entretenimento depois que o avião já estiver decolado, porque não vai ter a TV na sua frente. E assim como a saída de emergência, a bagagem não pode ficar na frente, tem que colocar lá em cima, certo? No caso de aviões também que tem berços para bebês, eles costumam ser colocados nessas fileiras, né? Depois da divisória, a comissária vai lá e encaixa o bercinho. Então, se você gosta de silêncio, essa também pode não ser uma área muito boa, porque os bebês choram. Bom, vamos falar agora das partes específicas do avião. Então a gente vai falar da frente do avião. Sentar na poltrona da frente, ela tem algumas vantagens, sim. Passageiros eles desembarcam primeiro, isso faz uma diferença nos voos internacionais quando você tem que ir para filas de imigração e ainda fazer conexão, ou até mesmo nos nacionais para conexão também, né? Às vezes algumas conexões são apertadas, então você senta na frente e já desembarca rápido. Quem senta na frente também é servido primeiro e geralmente as poltronas com mais espaço ficam nessa parte, né? A gente falou agora há pouco. Apesar desses pontos, sentar na frente também tem as desvantagens. Lembra dos berços dos bebês, né? Então assim, é alta a chance de você viajar com uma criança chorando ao seu lado. Então, se você gosta de silêncio, pensa nisso. Também pode ter menos espaço para as bagagens,
porque na maioria das vezes os equipamentos de segurança eles são colocados no compartimento da bagagem da primeira fileira, então fica tudo ali na frente. Então às vezes você não tem lugar para colocar sua mala, então tem que ir lá para trás. Aí a gente vai pro meio do avião. Esse lugar é ótimo para quem tem medo de voar, ficar perto das asas, que é ali que tem a maior estabilidade da aeronave. Então escolher um assento nessa localização significa que você vai sentir menos a trepidação das turbulências. Isso é vantajoso, né? Mas é claro que nem tudo é perfeito. Você tem uma desvantagem também, que o barulho pode ser um pouco maior por conta das turbinas. Então, bem ali do lado das turbinas, você vai escutar aquele barulho durante sua viagem. E se você gosta de ver a natureza também, a paisagem, esse lugar não vai ser o melhor, porque a asa, de certa forma, ela vai obstruir a sua visão. E a parte de trás do avião, normalmente é uma parte mais vazia, porque a galera gosta dos lugares mais pra frente, né? Então, esses são os primeiros a serem reservados. Você vai ter também espaço no compartimento da bagagem. Ela é a parte menos fria. Então, se você não gosta do frio, senta pra trás, porque o fluxo de ar ele vem da parte da frente pra parte de trás. E aí acaba, às vezes, não chegando tanto ar-condicionado lá atrás, né? Tem desvantagem? Claro que tem. Ele é um dos últimos a ser servido na hora das refeições. Já já a gente vai falar sobre isso também. E o fundo também tem turbulências, assim. Você sente as turbulências com maior intensidade. Bom, a gente já falou de diversas características aí para você determinar qual é o melhor lugar do avião para você. Mas tão importante quanto você saber qual é o melhor lugar do avião é saber quais são os piores, aqueles que você deve evitar com todas as suas forças a todo custo. Então, vamos falar sobre os piores lugares do avião. Poltronas do meio, elas vão encabeçar a lista, a menos que ao seu lado esteja algum parente ou algum amigo. Mas por que a poltrona do meio ela é um drama? Além da movimentação ser restrita, porque você não vai poder ficar passando toda hora e você tá presa ali, o lugar para colocar os braços você vai estar dividindo com pessoas do seu lado. E tem gente que é muito assim espaçosa, né? Ela não deixa lugar para você apoiar o seu braço também. E para piorar, você pode viajar um pouco espremido, caso seus vizinhos sejam um pouco acima do peso. É claro que eu tenho um exemplo disso, né? A minha volta da segunda vez que eu fui pro Egito, e ainda eu tava com o tímpano estourado, eu sentei na poltrona do meio entre dois caras enormes. Quando eu vi, eu falei, não é possível. Mas, como eu tava com uma mega dor, não parava de ficar implorando a Deus pra chegar em paz no Rio e tal, eu acabei não sofrendo por causa disso, porque eu tava focada em outra coisa. Mas, assim, do jeito que eu sou, eu imagino que se eu estivesse bem, eu ia tentar mudar de lugar, ou então eu ia dar uma reclamada, porque os caras eram enormes. Então, assim, você viaja apertada. Imagina uma viagem de 15 horas você apertada, né? Se você sentar também próximo ao banheiro ou à área de serviço, que são as famosas galleys, isso vai te atrapalhar também, porque vai ter barulho, vai ter luminosidade. Barulho, preparação do serviço de bordo, da descarga, do bater, né, das portas que estão se abrindo e fechando, das pessoas que ficam conversando quando vão ao banheiro, os comissários também conversam. A luminosidade também por causa das mesmas coisas, né? Você abre a porta do banheiro, fecha a porta, a área de serviço está ali iluminada. Então, assim, tudo isso pode tornar a sua viagem bem mais desagradável se for num voo noturno, por exemplo. Mais um drama dos assentos de avião são aqueles que não reclinam. Eu falei das saídas de emergência, né? Mas também tem assentos lá na última fileira do avião que elas não vão reclinar. Então, assim, isso acontece mesmo nos voos internacionais de longa duração. Então, você imagina, você viajar 1000 horas e aí o passageiro da frente, ele reclina, você não pode fazer o mesmo, você vai viajar com um banco aqui na sua cara, e aí? Durante 15 horas? Tenso, né? E você pensa que acabou? Não. A gente também tem as fileiras que não tem janela. Algumas, até mesmo na classe executiva, são assim. Então, assim, você não senta no corredor e você não tem nada pra ver. Fica ali do lado da janela fechada. Tem assentos também que tem a caixa, né, de sistema de entretenimento bem no cantinho. E aí o seu pé não consegue se movimentar direito. Quem senta na parte de trás também corre o risco de ficar sem opção na hora da alimentação, porque a refeição vem de frente pra trás, né? As opções são limitadas. Aí vai que a galera lá da frente escolheu a carne, todo mundo escolheu carne. Chega lá atrás, não tem mais carne. Então só tem massa, por exemplo. E quem costuma sentar atrás também costuma sair por último da aeronave, né? Então, pensar nisso tudo aí, levar em consideração isso tudo pra ver o que vai ser melhor pra você ou não. Em relação à segurança, as pessoas geralmente também se perguntam assim, qual é o lugar mais seguro do avião e tal. Várias pesquisas, elas revelam que os assentos no meio e no fundo do avião eles são os mais seguros. Porque normalmente em casos de desastres, os passageiros que estão nessas áreas, tanto no meio quanto no fundo, eles têm mais chances de sobreviver. Mas assim, não fica com isso na cabeça, né? Acidentes são mais raros, a gente já falou que os aviões são bem seguros. Bom, como você pôde
acabou de ver, escolher o melhor assento no avião é basicamente uma questão de pesquisa e de gosto, né? Cada um vai ter o seu aí. Antes de reservar, então, o seu próximo lugar no próximo voo, dá uma olhadinha nos sites para que você possa voar de maneira mais confortável possível. E claro, fique sempre atento, porque mesmo que você escolha o melhor lugar no avião, com as informações que a gente passou aqui, ainda corre o risco de você ser alocado em outro voo e perder todo esse conforto, né? Então, pense nisso, vá preparado, tá? Bom, a gente está chegando ao final da aula de hoje. É claro que a gente pode interagir, então eu vou deixar algumas perguntas aqui para você. Então, assim, você tem algum assento preferido no avião? Já passou algum perrengue por não escolher bem o seu assento, né? Lembra da viagem no Egito? Ou então no inverso, já se deu assim super bem na hora de escolher um assento, escolher o assento perfeito? O que você leva em consideração na hora de escolher o seu lugar no avião, né? A segurança, o barulho, a comida, o espaço ou alguma outra coisa? Comenta aqui, vamos continuar essa conversa. E como sempre, né? Ficou alguma dúvida? Se sim, não deixe de colocar no campo de perguntas e respostas. E é isso, desejo uma excelente semana para você, um super beijo e até a próxima!